Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Pois é, e o Paulo César, o nosso PC, antes da entrevista do Café com Política, tem um recado pra você. Bom dia, PC. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Oi, PC, bom dia. Olha, meus amigos e minhas amigas, não há como negar a realidade. Nos últimos anos, o endividamento do nosso estado passou de todos os limites e agora Minas está por um fio. Mas com o executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos, é possível mudar a situação. O governo do estado entregou para avaliação da Assembleia o Todos por Minas, um plano de recuperação financeira para garantir mais saúde, educação, infraestrutura e segurança de qualidade. Conheça e apoie o plano. Acesse o site todosporminas.mg.gov.br. Adriana. Obrigada, PC. Agora 8h45. E pois é, o nosso convidado hoje aqui no Café com Política é o deputado estadual João Vitor Xavier, ele que é do Cidadania e é o presidente estadual do partido, recém-chegado à legenda, diga-se de passagem. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Café. Muito bom dia, Rodrigo, Adriana, a todos os amigos e amigas que nos escutam na Rádio Super. Deputado é profissional da comunicação também, já colocou o fone de ouvido, né, deputado? Nosso colega jornalista e radialista. Isso é um hábito aí da profissão, né? E aliás, cumprimentá-los, eu dizia aqui fora do ar, a qualidade da equipe, Adriana de outras rádios, Rodrigo, fomos colegas, e parabenizar a qualidade do trabalho que está sendo feito pela Super e a qualidade tanto da equipe técnica quanto da equipe de microfone, tá? De parabéns. Agradeço, viu, deputado, pela gentileza. Vamos falar então de política, vamos falar do trabalho lá na Assembleia. Gostaria de começar falando sobre a atuação do senhor dentro da Comissão de Minas e Energia e dentro também disso abordar um projeto que prevê a instalação de minerodutos em Minas Gerais, que proíbe, na verdade, né? Em defesa de água e nascentes. Eu gostaria que o senhor explicasse como que vai ser essa questão, principalmente no momento que a gente discute, né, a questão ambiental, a preservação do meio ambiente aqui no estado. Olha só, Adriana, eu tô há muitos anos na militância dessa questão da mineração. É óbvio que a gente sabe a importância da mineração, da geração de empregos, de tributos, de desenvolvimento econômico, da necessidade do minério. Eu costumo dizer isso. Nesse microfone aqui que eu tô falando tem minério, no rádio que o nosso ouvinte nos escuta em casa tem minério. A mineração é importante, ponto. Mas ela deve ser feita da maneira adequada. E qual é a maneira mais adequada? A melhor maneira para a sociedade como um todo. Não existe bem mais importante na sociedade do que a água. Nós estamos vendo agora a crise que o Nordeste está passando com as praias totalmente destruídas pelo petróleo. Então a gente não pode pegar o bem mais importante que temos, que é a água, e usar essa água para transporte de minério por um único motivo, porque é mais barato para as mineradoras transportar por mineroduto do que transportar por trem ou por caminhão. Então, não dá para a lógica ser sempre a lógica econômica do que é mais favorável para a indústria da mineração. Então, eu sou contra os minerodutos. O impacto dos minerodutos, ele é fortíssimo nas cidades atingidas, porque você traça uma linha reta e passa por cima de tudo. Você passa por cima de casa, por cima de escola, por cima de igreja, por cima de mata virgem, por cima de nascente e vai abrindo caminho para fazer aquele mineroduto. Então o impacto ambiental e social é muito grande e depois o impacto ambiental é enorme, porque você pega a água mais pura do que a que você bebe na sua casa, que eu bebo na minha, do que os filhos da gente tomam na escola, para transportar minério. Isso não é justo com a nossa sociedade. Não é uma proposta que gera muito embate, principalmente com as mineradoras. É o que vem acontecendo em Conceição do Mato Dentro, por exemplo, né? Questão de Santa Maria de Itabira, esses minerodutos passando aí por várias áreas, enfim. É um projeto um tanto quanto polêmico. É um projeto polêmico, é um projeto que vai gerar muita discussão, mas nós temos que ter coragem de fazer as discussões necessárias. Há muitos anos eu venho falando da questão das barragens. Eu já avisava na Assembleia que nós teríamos mais tragédias, como tivemos essa de uma proporção brutal, que foi a de Brumadinho. E se tivessem nos ouvido lá atrás, talvez tragédias como a de Brumadinho pudessem ter sido evitadas.
E não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Enquanto continuarmos com esse modelo de barragens, nós continuaremos, Rodrigo, com o risco de tragédias como a de Brumadinho. Enquanto continuarmos com os minerodutos, nós vamos continuar vendo os nossos rios secando e a nossa sociedade sem água. Eu estou vendo a possibilidade, por exemplo, de daqui a alguns anos a gente começar a servir minério no café, né? Porque não vai ter água para fazer o café, então vamos ter que tomar minério no lugar. Então nós temos que discutir essas coisas com a sociedade. Quero trazer um dado aqui importantíssimo. Eu tenho falado sobre isso na Assembleia já há algum tempo. Nós corremos um risco enorme de desabastecimento de água em Belo Horizonte e região metropolitana. Nós somos abastecidos aqui por duas bacias, a bacia do Rio das Velhas e a do Rio Paraupeba. Rio Paraupeba, nós todos sabemos o que aconteceu com o crime ambiental da cidade de Brumadinho. Perdemos a capacidade, pelo menos momentânea, de captação. E o Rio das Velhas está absolutamente sobrecarregado. Então, você que está em casa nos ouvindo, você pode abrir a torneira da sua casa, pode ser no mais simples barraco de periferia ou no mais caro apartamento da Zona Sul, e não ter água para tomar. Quem vive sem água? Então nós temos que tocar na ferida, a gente tem que discutir os assuntos, e muito me assusta a conivência da Prefeitura de Belo Horizonte, como maior cliente da Copasa que a respeito desse assunto. Nós corremos um risco real de desabastecimento nos próximos meses. E mudando os rumos da prosa, o senhor falou da Prefeitura de Belo Horizonte, deputado. O senhor é pré-candidato à Prefeitura da capital mineira. Inclusive a mudança de partido e a chegada à cidadania, inclusive fortaleceu esse seu objetivo de disputar a prefeitura. Eu pergunto para o senhor, há quantas andam as negociações? O senhor já está pensando em composições partidárias para fortalecer a sua chapa? E qual a estratégia para tentar barrar, inclusive, a popularidade que o prefeito Alexandre Calil tem ainda hoje? Rodrigo, a primeira parceria que a gente tem que fazer numa campanha eleitoral é a parceria com o povo. É conversar com a sociedade, é dialogar com o povo. Não adianta ficar dentro dos gabinetes fazendo acordo de presidente de partido, de liderança política, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum mais. A parceria que você tem que ter é com o cidadão, é com as pessoas, é com quem está na rua, é com quem está no ônibus, no posto de saúde. E o que eu vejo hoje é o seguinte, é uma classe política muito empolgada com a manutenção do atual governo e a população na rua, em grande parte, questionando o que a Prefeitura de Belo Horizonte faz. É muito simples, Rodrigo, é só pegar as últimas pesquisas. Olha, mas o prefeito tem uma boa intenção de voto. Natural, é o prefeito, teve uma grande exposição à mídia como candidato e uma grande exposição constante como prefeito de uma cidade que tem poucos problemas. Agora, 60% da população de Belo Horizonte diz preferir outros nomes. Isso é um recado muito claro de que há uma parcela grande da população de Belo Horizonte que não enxerga o país das maravilhas que é vendido pela Prefeitura de Belo Horizonte no momento. Eu não enxergo a prefeitura que eu vejo nas milionárias campanhas publicitárias bancadas com dinheiro público pela prefeitura. Eu não enxergo essa cidade. E com as pessoas que eu tenho conversado na rua, as pessoas também não enxergam essa cidade, esse país das maravilhas que está sendo tratado e vendido pela prefeitura. Nós temos hoje uma cidade mais suja, nós temos uma cidade que foi prometido que faria o posto de saúde funcionar e não funciona, uma cidade que prometia abrir a caixa preta dos ônibus e as pessoas continuam andando na mesma lata velha que o prefeito foi andar na campanha e só andou na campanha, depois não voltou mais. Então, a realidade da cidade é essa. É uma cidade que não entrega serviço público de qualidade para o seu cidadão. As regionais estão absolutamente abandonadas e sucateadas. Nós temos um processo crescente de qualificação da educação infantil na cidade, onde os últimos prefeitos anteriores investiram de maneira pesada e maciça na construção de UMEIs. O que nós fizemos foi pegar a UMEI e dividir o tempo dela. Então a mãe que precisa colocar o filho na UMEI para poder estudar, agora mudaram o nome de EMEI, né? Que foi a grande mudança que teve, foi essa, mudou de UMEI para EMEI. A mãe que precisa do filho na escola para poder trabalhar, ela agora tem que se virar em metade do turno. Porque a prefeitura, para falar que aumentou o número de vagas, o que ela fez? Ela dividiu os turnos. Então é mais ou menos o seguinte, olha, eu vou te dar um aumento de salário, mas eu vou dobrar a sua carga horária.
É isso que está acontecendo. Então, mãe, você que tem filho que sabe da importância da UMEI, ela sabe a realidade do que está acontecendo hoje. Porque a prefeitura não construiu uma UMEI nesses últimos 3 anos e o que fez foi falar para a mãe o seguinte: olha, você que tinha o tempo integral para o seu filho, agora se vira, metade do dia você se vira para resolver o que você faz com ele, porque a prefeitura não acolhe mais o seu filho. A gente está conversando com o deputado estadual João Vitor Xavier, presidente estadual do Cidadania e que pretende disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Deputado, ainda sobre esse assunto da disputa à prefeitura de Belo Horizonte, eu pergunto para o senhor, como é que o senhor vê hoje a relação do prefeito com o legislativo? Nós percebíamos uma Câmara muito afável ao prefeito Alexandre Calil e hoje a gente já nota uma Câmara menos afável ao prefeito. O senhor foi vereador, inclusive. Como é que o senhor avalia essa relação? Eu fui vereador e eu respeito a importância do parlamento. Por quê? Porque é o poder mais próximo do cidadão. O vereador, você pode gostar ou não gostar de vereador A ou B, você pode gostar ou não gostar de deputado A ou B, mas é inegável, até por uma questão lógica e matemática, que é muito mais fácil uma pessoa ter acesso a um vereador, porque são 41, do que ao prefeito, que é um só. Então, o vereador, ele acaba fazendo um papel de ser um filtro dos problemas da sociedade. Quando um cidadão bate na porta de um vereador, é porque o serviço público já falhou com ele. É porque a árvore na porta da casa dele não foi podada, é porque o buraco na rua dele não foi tampado, é porque o posto de saúde do bairro dele não está funcionando, é porque não tem vaga na escola para o filho dele estudar. Ninguém vai bater papo com o vereador, ninguém vai visitar vereador para tomar cafezinho. As pessoas procuram um vereador quando o serviço público não está funcionando. Então, a postura da Prefeitura de Belo Horizonte de não dialogar com os vereadores, em especial aqueles que não se submetem à Prefeitura, é uma postura de ignorar o cidadão de Belo Horizonte. Rodrigo, são centenas de ofícios enviados por vereadores, por deputados que não são da base do prefeito, que sequer são respondidos pela prefeitura. Só que quando a prefeitura não responde, ela não está deixando de responder, não é o vereador ou o deputado, não. Ela está deixando de responder ao cidadão, que já não foi atendido pelo serviço público com qualidade e que, ao não ser atendido pelo serviço público, tem o seu direito básico como cidadão ignorado. Então, eu lamento muito a postura de arrogância e de intransigência da prefeitura, que não dialoga. É uma prefeitura fechada, hermética, quase como uma monarquia, né? Onde está todo mundo ali para proteger a colmeia da abelha e ninguém pode chegar perto. Não, é o contrário. Se chega uma crítica, se chega uma reclamação, não importa se é de adversário, se é de aliado, tem que ser ouvido e a prefeitura não escuta. Agora 8h57, hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. É uma possibilidade real e estamos trabalhando para dialogar com a sociedade. Se o povo quiser, temos uma boa chance de disputar. Gestão Calil. Poderia ser muito melhor do que pegou uma cidade organizada, arrumada e fez muito pouco dentro desses 3 anos. O que mudaria em Belo Horizonte? Muita coisa tem que mudar na nossa cidade, é só o cidadão sair e olhar a cidade ao entorno. O caos que a gente vive no trânsito, nunca tivemos tantos moradores de rua, nunca tivemos uma cidade tão suja e nunca tivemos uma gestão pública tão desorganizada e tão distante do cidadão. Mágoa com o PSDB? Mágoa não, senso de realidade de um partido que se perdeu na história, que construiu um processo de absoluto caciquismo e que levou ao estado que está aí. Basta ver o que aconteceu na eleição passada quando o PSDB não nos permitiu disputar. Esse tipo de coisa é que levou o PSDB ao estado que está. Então não tem mágoa, mas tem o senso de realidade, que é um partido que se perdeu e que acho que tomei a melhor decisão da minha vida de sair de lá. Administração Romeu Zema. Vejo esforços do governador em muita coisa, principalmente na parte fiscal do estado, de equilíbrio das contas, mas acho que falta a ele traquejo político. Política é um exercício político, governar é um exercício político e não é renegando a política que ele vai conseguir fazer um bom governo. Reconheço muito esforço, mas reconheço também uma inabilidade em muitas coisas importantes. Governo Bolsonaro.
Reconheço também dificuldades em algumas coisas, principalmente no trato, no traquejo de questões, mas não sou do tipo que é incapaz de perceber que barreiras importantes têm sido quebradas no Brasil. Os últimos 5 presidentes tentaram fazer a reforma da Previdência. Ninguém conseguiu. Ele conseguiu. Então tem que se reconhecer também o que tem sido feito de bom. Tem erros, tem questão de filhos, tem questão de excesso de fala, mas tem feito coisas importantes na parte, principalmente na pauta econômica que o Brasil estava precisando. No Café com Política recebemos hoje o deputado estadual pelo Cidadania, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia na Assembleia Legislativa, João Vitor Xavier. Prazer receber o deputado. Muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Rodrigo, e muito obrigado a todos que nos ouviram pela Rádio Super. Obrigado, mas